Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para sempre seja louvado. Iniciemos, meus caros irmãos e irmãs, este nosso encontro diário com o Evangelho, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Sejam todos bem-vindos. Hoje estamos celebrando, dia 26 de setembro, sábado, a memória de São Cosme e Damião, mártires. E o evangelho que nós iremos ouvir hoje, Evangelho segundo São Lucas, capítulo 9, versículo de 43 a 45. Naquele tempo, todos estavam admirados com todas as coisas que Jesus fazia. Então Jesus disse a seus discípulos: Prestai bem atenção às palavras que eu vou dizer. O Filho do Homem vai ser entregue nas mãos dos homens. Mas os discípulos não compreendiam o que Jesus dizia. O sentido lhes ficava escondido de modo que não podiam entender, e eles tinham medo de fazer perguntas sobre o assunto. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, ouvir o Evangelho para nós é sempre motivo de alegria. É sempre motivo de um aprendizado de coisas novas. Cada dia que eu ouço e medito o Evangelho para depois partilhar com vocês, sempre descubro uma coisa nova, sempre descubro um sentido novo que muitas vezes eu não tinha percebido quando li anteriormente. E o Evangelho de hoje, ele quer mostrar o encerramento do ministério de Jesus na Galileia. Após a confissão de Pedro, que ouvimos ontem, e o primeiro anúncio da paixão, agora Jesus então parte para a missão em outros lugares. Lucas, ele quer falar neste evangelho das consequências da incompreensão e da aceitação da paixão. Ouvimos ontem o primeiro anúncio. Os discípulos não compreenderam que Jesus estava falando da sua morte, mas também da ressurreição. E hoje Jesus reafirma isso de um modo muito mais incisivo. Prestai atenção, eu estou falando isso para vocês. Mas conforme vimos, os discípulos continuavam não entendendo nada daquilo que Jesus estava falando sobre a consequência da sua paixão. Mas Jesus, ele mostra que só a partir da fé se pode entender também o anúncio da sua paixão. Que a reação ao anúncio da sua paixão deve gerar na vida dos discípulos um compromisso de caminhar com ele. Por isso, da incompreensão dos discípulos. Não compreendendo aquilo que Jesus estava anunciando, também não compreendiam este caminhar com Jesus. Jesus fala de morte, Jesus fala de cruz, Jesus fala de dor, e eles não queriam compreender isso. Queriam compreender somente Jesus como o Messias, aquele que ia libertar a Israel. Mas não compreendiam que a libertação ia se passar por meio da paixão, da dor, da morte, do sofrimento, da cruz, para depois chegar à ressurreição. Mas Jesus, ele mantém sempre o olhar fixo na sua missão, que é a missão de salvação. Os milagres e ensinamentos, Jesus mostra que são apenas sinais. Jesus une as duas imagens. Primeiro, a imagem do Filho do Homem, que aparece em Daniel 7:13. E também a imagem do servo sofredor, conforme nós vemos no profeta Isaías, capítulo 53, versículo 8. Muitas vezes de modo contraditório. O Filho do Homem na glória, que se mostra também como servo sofredor. E os apóstolos não compreendiam tal associação. Vão compreender a associação após a ressurreição e com a descida do Espírito Santo. Por isso que a Páscoa, ela é o grande momento da salvação. É na Páscoa que nós compreendemos
o que significava ser o servo sofredor e agora o que significa ser o filho do homem. Para isso, nós também temos que compreender a nossa missão. A missão que se dá no seguimento de Cristo, no seguimento da sua paixão, que nos leva depois à glória da ressurreição. Façamos neste momento, meus caros irmãos e irmãs, a bênção da água. Senhor Deus Todo-Poderoso, fonte e origem de toda a vida, abençoai esta água que vamos usar, confiantes para implorar o perdão dos nossos pecados e alcançar a proteção da vossa graça contra toda doença e cilada do inimigo. Concedei ao Deus que por vossa misericórdia jorrem sempre para nós as águas da salvação, para que possamos nos aproximar de vós com coração puro e evitar todo o perigo do corpo e da alma. Por Cristo nosso Senhor. Amém. E abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Tenham todos um ótimo sábado na paz do Senhor, também um ótimo final de semana. Lembrando de compartilhar os nossos vídeos, curtir a página e também se inscrever. É o nosso modo de evangelizar, é o nosso modo de fazer chegar também à vida dos nossos irmãos e irmãs a mensagem do Evangelho. Fiquem todos com Deus.